Chocou o mundo essa semana a imagem do garoto sírio que foi resgatado numa praia da Turquia. Ele vinha fugindo dos conflitos que têm assolado o país com o Estado Islâmico, enfim, um estado de guerra completo na Síria. A meta da autoria comenta de hoje é a gente discutir alguns tópicos que poderiam ser relacionados a essa questão, não desenvolvê-los profundamente, mas pelo menos a gente saber, quando a gente aborda esse tema, além obviamente do absurdo que é a imagem, da sensibilização que nos traz a imagem, quais são as questões que poderiam ser discutidas quando a gente aborda essa questão. Em primeiro momento, obviamente, a questão da Síria em si, mas acima de tudo, o número de refugiados que procuram abrigo, que procuram um lugar para ficar na Europa e, em contrapartida, a rejeição que viria, que tem vindo inclusive de muitos lugares do continente europeu em relação a essa entrada de imigrantes e de refugiados de guerra e tudo mais. Nesse sentido, muito do pensamento xenofóbico que tem aparecido no continente ao longo dos últimos anos só se potencializa direcionado aos refugiados que têm procurado abrigo na Europa. Isso, de fato, é bastante perturbador se pensar o quanto esse número de refugiados ou, enfim, de estrangeiros que procuram um lugar para ficar e tudo mais tem aumentado não apenas por casos como esse, como o caso da Síria, mas por muitos outros lugares de condições de direitos humanos quase que subhumanas, né, que tem feito com que a Europa seja alvo, seja destino de muitos desses refugiados. Para garantir a plena aplicação desses direitos, seria interessante, obviamente, que os Estados se manifestassem trazendo esses cidadãos para dentro do país e fornecendo o mínimo de subsídio para que eles pudessem sobreviver. O ponto, no entanto, essa discussão, no entanto, ela é ainda maior se a gente levar em consideração todo o caso do garoto sírio na praia e toda a lógica de sensibilização que existiu em torno daquela imagem extremamente chocante que imagino que você já tenha visto. Nesse sentido, a gente tem que pensar um pouco também em como a imagem em si faz parte de um processo também de espetacularização. E aí, nesse sentido, eu não estou querendo ser apenas crítico em relação ao uso desmedido e ao compartilhamento constante da imagem, mas pensar num processo histórico em relação, que usa essas imagens como mecanismo de sensibilização e apelo ao cidadão. Então, isso já teve outros impactos em outros momentos históricos, como, por exemplo, na guerra no Vietnã, usou-se a imagem de uma garota vietnamita correndo das bombas que estavam sendo utilizadas, e mesmo com um mecanismo de intimidação, quando ano passado o Estado Islâmico divulgava vídeos com decapitações de jornalistas e tudo mais. Então, essa ideia de usar a informação como mecanismo de instaurar nos espectadores um determinado tipo de aproximação simbólica realmente é bastante forte, bastante potente. Para isso, em termos argumentativos, que é para como a gente poderia pensar essa discussão no nosso contexto de provas de vestibular, seria interessante pensar nos dois pontos de vista relacionados. Por um lado, a imagem traz mais informação aos cidadãos, traz mais informação às pessoas que talvez não consigam enxergar a dimensão do conflito e da situação dos refugiados e dos imigrantes. Por outro lado, pode criar também, cria também, uma certa banalização dessa experiência, fazendo com que a sensibilização fique restrita a esses contextos em que você vê a criança e tudo mais, e não se desconsidere um contexto maior também. Mas qual é o lado certo? A questão aí somos nós, a partir dos nossos procedimentos de raciocínio, delimitarmos o lado daquilo que a gente consegue defender mais. Tudo bem? Então, se a gente for resumir um pouco esse caso, seria interessante pensar tanto no Estado sírio e o contexto no qual ele se encontra, quanto o preconceito que existe na Europa em relação aos refugiados e além dessa questão da espetacularização. Se você estiver interessado em se aprofundar mais nesse tipo de questão, procure a gente, que a gente pode conversar e, enfim, estimular o seu raciocínio, ok? Um abraço!